Sempre satisfação grande pregar aqui no culto do almoço. A gente tem hoje um visitante aqui que é um barulho de martelo, uma obra aqui em cima, mas vamos assim mesmo, vamos continuar, né? Vamos iniciar e vamos continuar e vamos trazer a palavra de Deus, que verdadeiramente é ela que nos fortalece. Então, eu tive um tempo, né, afastado das pregações, mas a gente tem sempre que prestar atenção efetivamente como a gente administra o nosso tempo, de que maneira que a gente coloca, né, ou como a gente coloca, ou se a gente verdadeiramente tem obedecido ali a Deus em colocá-lo em primeiro lugar. Não é de hoje que estamos enfrentando aí momentos delicados que requerem diversas atitudes e ações, né, através desse distanciamento social. Pensando nisso, eu estava meditando numa palavra que está ali em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. E o interessante dessa palavra é que ela se encaixa exatamente com o momento que todos nós estamos vivendo. E isso traz uma alegria muito grande, porque a gente vê o quanto o nosso Deus, ele é um Deus vivo e um Deus real, mas que se importa com as atitudes e ações de cada um dos seus filhos. E isso é uma preocupação que tem que ser de cada um de nós que escolhemos ser cristãos, vivermos segundo os mandamentos de Cristo. Vamos ler essa palavra para que a gente continue aqui meditando sobre ela. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nessa passagem a gente vê Paulo, né, falando mais uma vez, uma palavra bem interessante e uma palavra bem atual, que é para entrar na consciência de cada um de nós. Que o lado espiritual, ele é muito importante, mesmo diante da nossa vivência atual e da nossa vivência, eu não uso muito essa palavra, né, nossa vivência carnal, mas da nossa vivência diária, dos atos e atitudes dos nossos dia a dia, do nosso dia a dia, daquilo que a gente faz, dos nossos relacionamentos, da postura, das notícias que nós recebemos, sejam elas notícias de jornais, sejam elas notícias de parentes, de pessoas próximas. Como é o nosso comportamento? De que maneira que a gente deixa tudo isso nos influenciar? Ou se nós utilizamos as armas espirituais que nós temos, jejum, oração, comunhão com Deus, obediência, ouvir a voz de Deus e obedecer, seguir os caminhos, as ações e as atitudes de que Deus nos ordena. Agora, diante disso tudo, diante de todas essas investidas que o mundo dá, diante dessa quantidade de informações, que quase 80% são negativas e aterrorizantes, como está a sua mente?
Como é o seu comportamento mental? Você se deixa influenciar com todas essas informações negativas? Você cada vez mais e mais permite que a sua mente esteja poluída de informações negativas? É só abrir um noticiário, uma página de jornal, você vê quantas informações e, obviamente, informações do mundo que são capazes de influenciar no nosso estado, nas nossas emoções. E aqui Paulo diz: levar a mente cativa à obediência de Cristo. E aonde a gente não só na oração vê também a vontade de Deus para nossas vidas, na palavra de Deus. Então é importante que o cristão tenha um conhecimento da palavra e traga a sua mente, coloque sua mente posicionada aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Obedecer todas aquelas diretrizes e mandamentos de Deus. Porque a nossa luta no mundo atual não é uma luta contra o físico, a carne. É uma luta espiritual. E para isso, nós precisamos viver e pensar esse lado espiritual. Então, essa reflexão hoje, no nosso culto do almoço, é para você e eu e todos nós em conjuntos pensarmos se temos usado as nossas armas que Deus nos deu. Sejam elas a oração, a meditação na palavra, o jejum, a comunhão e a leitura da palavra. Pense nas suas atitudes, que nós possamos pensar nas nossas atitudes em conjunto, como grupo, como pessoas, como cristãos, como pais, filhos, maridos, esposas. Pense. Vamos agir em conformidade com tudo aquilo que Deus nos ensinou. Possamos ter uma próxima semana abençoada, um final de semana abençoado, e que Deus esteja cuidando das nossas vidas e cuidando de nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém.